no Sem Barganhas com Deus. Sem Barganhas com Deus você encontra no portal caifado.net, na loja online. Está lá aguardando você. É triste, página 211. É triste ver pessoas cristãs inteligentes, cultas, preparadas, letradas, instruídas e com a capacidade de ler, não conseguirem levar as implicações do que entendem, mesmo do ponto de vista apenas da compreensão cognitiva, até as últimas consequências de sua própria percepção. E por quê? Porque ainda estão presas às sistematizações da lei, às quais o cristianismo subjugou a palavra que pode nos libertar, mas não sendo a palavra, não liberta. E se não liberta, escraviza e gera medo. Enquanto não se abandona o véu e se põe a cara para fora, sem medo, olhando na graça para a graça de Deus, não se vive a dinâmica da conversão que muda não apenas as exterioridades do comportamento, mas as essências do ser, isto de modo constante e permanente. Afinal, são dinâmicas diametralmente opostas entre si. Uma cobre a face, a outra a põe para fora. Ora, isto nos remete para uma outra constatação, a saber, a teologia moral de causa e efeito, que é a mãe da síndrome do véu, é a patrocinadora das nossas piores doenças. O medo que esconde o ser transforma o interior humano num viveiro de enfermidades psicopatológicas. Literalmente o ser se desvanece. Assim é que a história do cristianismo é eivada de enfermidades numa demonstração tão escandalosa que nega mesmo a fé em Jesus. Ou seja, se o Evangelho de Cristo gera algo como o cristianismo e seus derivados históricos, incluindo-se obviamente os evangélicos, então ele não é a verdade. Assim, os cristãos, até neste particular, foram objeto do seu próprio veneno e juízo sobre os demais homens. Pregaram não a graça, mas a teologia de causa e efeito e os seus vereditos. Hoje, e não é de hoje, os mesmos critérios se voltaram contra nós, ao nos oferecermos ao mundo como o efeito visível da nossa relação causal com Deus, e após isto, com a maior cara de pau, nos exibirmos como a demonstração comportamental do efeito, sem o percebermos, demos e continuamos a dar um passo a mais em nosso auto-engano, jactando-nos de nosso comportamento, e sem o discernirmos, tornamos-nos, aos olhos do mundo, a causa da nossa própria salvação. E como o nosso showcase de comportamento nega a mensagem de Jesus, e pior ainda, como nossa saúde humana e histórica não visibilizam nem mesmo aquilo do que nos jactamos, nossa superioridade moral e humana sobre os demais homens, caímos em nossa própria armadilha e desviamos o olhar humano do único ponto de referência para todos, para o indivíduo, a igreja e o mundo, que é Cristo. Esta é a razão pela qual o cristianismo no mundo ocidental tornou-se o principal patrocinador da despercepção do Evangelho e o agente mais corruptor de todos os conteúdos da verdade de Deus e de sua palavra. O cristianismo histórico se tornou o pior promotor de qualquer palavra do Evangelho, pois, para nós, o Evangelho é apenas uma versão cristã da lei
e de uma lei brega, feia, estereotipada, infantil, presunçosa e descumprida pelos seus próprios patrocinadores. Está aqui, Sem Barganhas com Deus. Está aí no portal caiofabio.net, na loja online, esperando por você, Sem Barganhas com Deus.